Boa noite. Olha só, o povo chegando para a aula de Pentecostes. A gente vai ter que falar um pouquinho por que nós estamos aprendendo Pentecostes num momento desse. Mas eu quero saber de onde que vocês estão chegando, quero saber quem é que está querendo aula. Vamos lá. Fala de onde que vocês são, para eu conhecer vocês. Oi, Márcio. A paz, Eliane. Paz, Ivani. Bom ter vocês aqui. Obrigado, pastora Daniele. Los Angeles, Viviane. Fátima é minha ovelha. Campos, Portugal. Fala aí de onde vocês são. São Paulo, Caxias. Caxias, Maranhão, não é Caxias aqui, né? Bahia. Que legal. Tá boa a conexão? Tá tudo bem? Som? Tá tudo bom para começar a aula? Me faz aí um sinal de ok se tá tudo bom. Boa noite, Rosane. Ibiraçu, Espírito Santo. Boa noite, Inglis. Cid. Minas. Chegou Brasília. Belfor Roxo. Iaúque, Ilha. Oh, meu povo que eu tô com saudade. Me diz aí, tá tudo bem a conexão? Então tá bom. Conexão e som bom, né? Cracuia, o pastor Daniel, olha lá. Esse é o pastor grande, pastor Daniel. Obrigada, Adriana. Abolição. Moxa, muito bom, viu? Belo Jardim, Pernambuco. Campinas, cidade da minha família. Maranhão. Minha voz tá falhando um pouquinho, mas vai, tá? Vai que vai. É que eu tava numa reunião que durou 2 horas e a voz foi embora. Estrada do Pontal, Goiânia. Pastor Osano. Os pastores da igreja chegando. Tem 2 pastores da igreja, pastor Daniel e pastor Osano. Tô esperando só, deu 8:01, eu já posso começar, porque eu disse 8, né? Então não é justo só porque eu entrei alguns minutinhos antes que eu comece antes, né? Goiânia. É Portugal? Gleide. Margarida, boa noite. Osasco, São Paulo, que saudade da minha terra, que eu tava indo todo mês para São Paulo, de repente tudo abortou. Porto Seguro, Bahia, Barueri. Muito bom ter vocês aqui. Então vamos começar a falar um pouquinho sobre Pentecostes. O que eu quero dizer para vocês é que Deus, ele apontou as festas como um tempo profético para anunciar Jesus, para anunciar grandes cumprimentos proféticos. Pentecostes fala de um encontro com o resgatador, sim, mas nós vamos falar daqui a pouquinho sobre isso. Neste momento que nós estamos vivendo, é muito importante você aprender Pentecostes, não só porque nós estamos a caminho de Pentecostes, daqui a pouquinho já é a festa de Pentecostes, mas porque esse intervalo, Páscoa e Pentecostes, tem algo acontecendo, porque muita coisa aconteceu depois que Jesus ressuscitou, nesse período, nesses 50 dias, grandes coisas aconteceram. E Deus é um Deus que mostra como aconteceu, porque continua acontecendo, e nós estamos vivendo um momento histórico, profético, no mundo, não é só nacional, mas é mundial. E algo está acontecendo nesse intervalo que os nossos olhos não estão vendo, mas literalmente está acontecendo. Ontem eu vi no feed de notícia do pastor Cote, eu vi a profecia da Cindy Jacob, e quem conhece a profeta Cindy Jacob sabe que é uma grande mulher de Deus.
E literalmente toda palavra que literalmente é uma profeta, porque como está escrito em Deuteronômio 18, o verdadeiro profeta, toda palavra se cumpre. Olha que eu conheço o ministério dela há muito tempo e toda palavra que Deus entregou para ela se cumpriu. Uma delas foi, ela estava, eu não vou perder muito tempo falando nisso, não dá tempo na aula, porque corta com 1 hora. Mas uma coisa, eu estava, acho que há 5 anos atrás, ou 4 anos atrás, numa Páscoa da Lagoinha, Deus deu uma palavra de que o Brasil seria abalado, de que o espírito de corrupção cairia por terra, e logo em seguida começou toda uma movimentação nesse sentido. E a palavra que ela liberou ontem, né, que o Espírito de Deus deu para ela, é de que algo fenomenal vai acontecer em Pentecostes, e que é para a gente ficar atento nesse período de Páscoa até Pentecostes. Então, muita coisa aconteceu, parecia que já muita coisa tinha acontecido quando o povo, você estudou comigo Páscoa, aliás, acho que eu dei tantas aulas de Páscoa, estão todas lá no meu canal, Naira Pedrini, e você viu que a Páscoa era um cumprimento profético, 2013, que ela liberou, fantástica aquela palavra, e não é só essa palavra, toda palavra que ela libera, que Deus dá, é vinda do trono mesmo, e essa palavra, ela está ali, né, sobre Pentecostes, então depois você vê. Mas o que eu estava te falando é que neste momento nós precisamos, então a Páscoa nós estudamos, vimos como é importante, aprendemos muito para a nossa vida, entendemos muito o tempo profético no tempo de Jesus, que era a plenitude do tempo chegou. Agora, quando a gente fala de Pentecostes, é a festa que estava ardendo no coração do Pai. É claro que Páscoa, precisava acontecer Páscoa para ter Pentecostes. Eu estou falando de Êxodo capítulo 12. Êxodo capítulo 12, ele falou que era para celebrar, ele disse como tinha que celebrar. Isso você já estudou comigo, se você não estudou, está no meu canal, Naira Pedrini. Então, tá bom. A primeira Páscoa foi celebrada no Egito. Só que Pentecostes não foi celebrado, o primeiro Pentecostes não foi celebrado no Egito, mas houve muita resistência para que acontecesse. Eu gostaria que você abrisse comigo, você precisa de Bíblia, papel e caneta. Êxodo capítulo 5, nós vamos abrir a palavra em muitos momentos. Você está estudando comigo, tá? Não é um bate-papo, você está estudando. Então, Êxodo capítulo 5, Deus começou a falar. Antes de falar da Páscoa, ele falou de Pentecostes. Olha no versículo 1. Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó. O primeiro encontro que Moisés e Arão eles tiveram com Faraó. Assim diz o Senhor de Israel, deixai ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Eles só estão repetindo para Faraó o que eles receberam da parte de Deus. Deus falou que eles tinham que sair do Egito porque algo ia acontecer fenomenal. Era uma festa no deserto. Presta atenção. A festa de Páscoa foi no Egito. A festa no deserto foi Pentecostes. E quando foi anunciado isso, para que celebre uma festa no deserto, respondeu Faraó: quem é o Senhor que lhe ouça eu a voz e deixe ir a Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir a Israel. E eles disseram: o Deus dos Hebreus nos encontrou. Deixa-nos ir, pois, caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, e não venha ele sobre nós com pestilência e com espada. Aí quando o Faraó resistiu, que é lógico que ele resistiu, Moisés e Arão insistiram: olha, se você não liberar, vai acontecer juízo sobre o Egito, sobre todo mundo. Esse era o convite de Deus para uma festa muito importante para ele. Que festa é essa? A gente vai para Êxodo capítulo 19, a próxima parada nossa é Êxodo capítulo 19. Você viu todo o nível de resistência que teve para que não acontecesse essa festa.
Faraó não queria que acontecesse essa festa, porque ele sabia que não era simplesmente uma festa, era uma manifestação muito grande que Deus ia realizar para o seu povo. Era poder puro, ele tinha certeza, ele não é onisciente, mas ele sente o cheiro de bênção. Ele sabe que quando Deus desce, algo acontece. E esse era o anúncio da primeira festa de Pentecostes. Era um encontro entre Deus e o seu povo. E eu digo para você que Pentecostes, quando o Espírito Santo vem, nós temos momentos em que nós vemos a Trindade trabalhar de uma forma, o nosso Deus é um, mas há momentos em que a gente vê a Trindade trabalhando sempre junto, claro, é um, mas é uma manifestação de Deus Pai muito forte no momento da criação, mas você vê o Espírito Santo pairando sobre a água, você vê a palavra que é Jesus sendo liberada. Você vê aqui no Egito a mesma coisa, você vê Deus Pai dando ordem, você vê a manifestação do Filho, o anúncio do Filho através do Cordeiro e do sangue, e nós vemos o anúncio da vinda do Espírito Santo aqui em Êxodo capítulo 5. Então nós vemos que é o poder de Deus por completo envolvendo o seu povo. É claro que você viu que teve muita resistência. Eu digo para você que nós somos uma geração profética. Eu tenho certeza que você já leu muito sobre avivamento. Eu tenho certeza que, aliás, nessa profecia da Cindy, ela fala que Deus está levantando avivalistas desconhecidos. Então eu digo para você que é você mesmo. Deus não quer dividir a glória com ninguém, Ele não quer usar as pessoas que são mega conhecidas, Ele quer usar aqueles que estão realmente escutando o que Ele está falando. Vai ter um avivamento, o maior avivamento. Aqui eu tenho pessoas na minha igreja, todos sabem que eu sempre anunciei que nós viveríamos um avivamento sem precedentes. Olha, nós estamos a meio passo desse grande avivamento, porque é só você ver as manifestações. Olha o nível de resistência. Tem que prender o povo, tem que oprimir o povo, para que eles esqueçam, para que eles se dispersem, para que eles não ouçam a voz do Espírito por causa de tanta angústia, de tanta opressão, para que eles fiquem intimidados e percam o foco e olhem só para suas dores. E aí você sabe, nós estamos em Êxodo capítulo 5, vai começar uma sucessão de coisas que abala a confiança de qualquer um, porque tudo bem que tinha proteção para o povo de Israel, mas só tudo aquilo que estava acontecendo ao redor, ainda que eles soubessem que era uma manifestação de um juízo, abalava. Eles tinham, meu Deus, o que vai ser em seguida? Parece que sempre tem uma coisa pior para acontecer. É mais ou menos o que nós estamos vivendo, não é? Páscoa aconteceu e no nosso caso nós entendemos que Páscoa é morte, é a ressurreição de Cristo. Você sabe que eles passaram o Mar Vermelho, depois que passaram o Mar Vermelho e o exército de Faraó foi todo derrotado ali no meio do mar, aqui está escrito que eles tinham que andar até o Monte Sinai, que era caminho de 3 dias. Aqui está anunciado. E eles chegaram, só que eles não chegaram em 3 dias, aqui falou 3 dias, só que a caminhada, pensa, 3 milhões de pessoas, a caminhada durou 50 dias. Depois da Páscoa, até chegar no Monte Sinai, isso está escrito logo nos primeiros capítulos de Êxodo 19, que eles levaram 50 dias para chegar até o Monte Sinai. Nada é por acaso, absolutamente nada. Jesus morre, ressuscita, ele fala para os discípulos, não saiam daqui, não ousem sair daqui sem revestimento de poder. Vocês precisam ter um encontro e perseverem, orem. E eles perseveraram, e eles oraram. Do momento que Jesus falou até eles perseverarem, não foi 50 dias, mas já tinha passado 40. Jesus andou, eu vou me deter mais no Novo Testamento. Jesus andou 40 dias depois que ele ressuscitou, falando do reino. Mas, no momento que ele ascendeu do Monte das Oliveiras, ele disse, persevere em oração, e teve mais 10 dias de oração. Isso significa que foram 50 dias, 40 dias, ele ascendeu, mais 10 dias de oração e o Espírito Santo veio. Agora eu quero que você abra comigo Êxodo capítulo 19. Êxodo capítulo 19 acontecem algumas coisas
Êxodo capítulo 19. Você já está em Êxodo, está aí pertinho. Olha o que está escrito em Êxodo capítulo 19, versículo 1. Está escrito assim: no terceiro mês da saída dos filhos de Israel, está vendo comigo? No terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, vieram ao deserto do Sinai. E tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual se acamparam ali, pois se acampou Israel em frente ao monte. E aí Moisés sobe ao monte. Deus começa a falar sobre identidade. Esse era um povo que estava escravizado, esse era um povo que tinha perdido identidade. E Deus começa a falar para Moisés, antes de falar do verdadeiro encontro, ele começa a restaurar o coração. Queridos, se teve uma coisa que Jesus fez nesses 40 dias de caminhada na terra, antes, porque as pessoas querem o final. O que é o final? Eu vou completar a frase sobre Jesus. O que é o final? Todo mundo quer o que está escrito em Joel: sinais, prodígios e maravilhas. É maravilhoso. Manifestação do poder, glória, o chão tremer, cego ver, surdo ouvir, paralítico andar. Tudo isso é fenomenal. Todos nós queremos ver o espetacular. Nós somos pessoas que temos sede do sobrenatural. Você sabia disso? Se você não está focado na coisa errada, na coisa certa, você vai para a coisa errada. Porque existe dentro do homem uma sede natural pelo sobrenatural, que Deus colocou isso. Só que era para a gente canalizar para Ele. E quando você não conhece o caminho, a verdade e a vida, você vai por outros caminhos. Então, só que vocês sabem que esses líderes que eram Pedro, Mateus, Tiago, João, enfim, Felipe, todos os discípulos, eles tinham passado por muitos impactos. Eles tinham recebido não só o impacto da vida individual, como nós. Você chega agora, você é uma geração profética, tá? Tem muita promessa de Deus para nós, na nossa geração, a geração que viu Israel. Aí você fala, eu não era nascido. Meu amado, tudo bem que você pode não ter nascido, você ainda não era nascido em 1948, nem eu. Ainda bem que nem eu, né? Mas, tudo bem que você pode também não ter nascido em 67, que é a contagem regressiva mesmo, começou em 67, quando Jerusalém voltou para as mãos dos judeus e que foi estabelecida. Esse é Mateus capítulo 24, é a figueira que floresceu. Então, tudo bem que você não, tá bom, você não nasceu nem em 48, nem em 67, mas nós somos a geração a partir de 67. Isso fala de história moderna, nós estamos falando de ontem. Gente, 67 em relação à história é ontem, né? Não estou falando de 500 anos atrás, não estou falando de 1000 anos atrás, não estou falando de 2000 anos atrás. Eu estou falando que você é a geração que Jesus disse. Essa geração, a partir de 1967, ela é especial. Ela vai ver manifestações. Ela é profética. Ela vai ver a manifestação do Filho do Homem de uma forma que nenhuma outra geração viu. Então você é especial. Se eu estivesse na igreja, eu ia pedir para você falar para a pessoa do lado que você é especial. Mas você pode falar para você mesmo, põe a mão no coração, fala, você é especial. Você tem que entender, eu não estou dando aula de Pentecoste para você ter um conhecimento intelectual. Eu estou dando aula de Pentecoste para você saber que as festas apontam para cumprimentos proféticos. Páscoa aponta para a morte e ressurreição de Jesus. E Pentecoste aponta para o que já aconteceu, o Espírito Santo vir. Mas o Espírito Santo vir, nós temos um outro anúncio profético. O Espírito Santo é anunciado em Joel capítulo 2, que ele veio com uma intensidade sobre a igreja primitiva. Foi a primeira vez que ele veio e aqui permaneceu. Ele desceu e aqui permaneceu. Só que existe uma promessa em Joel capítulo 2 de uma descida do Espírito Santo maior ainda do que a de Pentecostes. Eu não estou falando só de um dia. Eu
Eu quero que você entenda que Pentecostes é uma mudança e uma capacitação para muito tempo. Quando você lê o livro de Atos, você poderia dar o nome do livro de Atos, 30 anos, porque tem relatado, claro que tem mais do que isso, mas ali está relatado, que foi relatado por Lucas, são 30 anos que impactou, que transformou, que virou o mundo, não de ponta cabeça, pôs o mundo no lugar, não é? O mundo estava de ponta cabeça quando a igreja se levantou e o mundo passou a ser transformado por causa de 11 homens. 11 homens. Eles foram o princípio de tudo. Deus não lida com quantidade, você sabia? Você não precisa estar, ninguém me conhece. Não faz mal. Quem tem que te conhecer é o reino espiritual, pelo poder, pela autoridade, pela unção que está em você. Você tem que ser como a tribo de Issacar, conhecedor de tempos e épocas. E se você for como a tribo de Issacar, conhecedor de tempos e épocas, você vai entender que você está às portas deste grande avivamento, que é maior do que a igreja primitiva ela recebeu. É lógico que o diabo conhece a Bíblia melhor do que muita gente. Porque, gente, ele tem uma trajetória aí. Ele conhece, ele tem 6.000 anos de Bíblia na frente de qualquer um de nós. Ele conhece, Jesus mesmo disse. Ele recitou a Bíblia para Jesus na tentação. Então, eu não estou falando, ele conhece. E se ele conhece a Bíblia, ele não é onisciente, mas ele conhece a Bíblia. E se ele conhece a Bíblia, ele conhece as promessas. E se ele conhece as promessas, ele, por observação, ele entende qual é a geração profética. Ele não tem muita certeza. Tem um pouco, olha, parece que vai ser nessa geração, porque tem muita gente nascendo com muito anjo de guerra ao redor dessa gente. Eles são diferentes. Eu vou tentar destruir essa geração. Foi isso que aconteceu com a geração do Egito, onde foi dado ordem para que todos os bebês fossem mortos. Entre os bebês tinha Moisés, entre os bebês tinha Caleb, tinha Josué. Então era só gente da pesada. Aí quando Jesus ele nasce, outra ordem também para matar bebê. O que nós estamos vivendo é uma ordem liberada do reino espiritual para matar, roubar e destruir. Sempre teve isso, sim, sempre teve isso. Não com essa intensidade. É para matar, roubar e destruir a igreja. É para matar, roubar e destruir ministérios, propósitos, chamados. É para matar, roubar e destruir nossas crianças que são profetas, que são os evangelistas, que são os pastores, que são os missionários de daqui a um pouquinho. E é isso que eu estou te dizendo, fica atento. A gente fica no nosso mundinho, quem olha para o seu próprio, quem olha para baixo, só vê o seu próprio pé. E quem vê o seu próprio pé, só consegue enxergar o próximo passo. Você quer viver com esse nível de mediocridade? Não dá, não é? Você enxergar só o próximo passo, não dá. Você tem que olhar para cima, para o alto, entender que os pensamentos de Deus são maiores que os teus pensamentos, que os caminhos de Deus são mais altos que os teus caminhos. Você precisa saber que tem algo muito maior por detrás de tudo que a gente está vivendo. Eu escrevi um livro que eu não reeditei mais, mas eu lembro que num dos capítulos desse livro, que é As 6 Horas que Mudaram a Humanidade, eu disse que é para a gente perguntar o que é que tem por detrás do sofrimento. Jesus sabia que por detrás da cruz tinha você. Sabe, Davi sabia que por detrás de Golias tinha recompensa. Por detrás da fornalha de Sadraque, Mesaque e Abednego tinha honra. Por detrás da cova de Daniel tinha cargo maior, mais importante. Enfim, então o que é que está por detrás do que a gente está vivendo? O avivamento. O que é que está por detrás? Coisas grandes para a igreja, promessa para nós, como família, como igreja. Então, quando a gente chega em Êxodo 19, Deus começa ali, até uma conversa com Moisés. Eu vou pontuar algumas coisas da conversa. Tudo isso aconteceu em Pentecostes. É necessário você ler. Ele disse aqui, no versículo 4, tendes visto que fiz aos egípcios. Primeiro ele fala, olha, eu que os livrei, eu que os salvei, eu que os resgatei,
Mas agora vocês precisam entender uma coisa, que vocês são, versículo 5, na parte B, vocês são minha propriedade particular. Aqui é uma restauração de propósito e de identidade. Olha, vocês não são qualquer coisa. Até aqui vocês tinham na cabeça de que vocês eram escravos, mas vocês não são mais escravos. É uma restauração de identidade. Vocês são minha propriedade particular. Para alguém mexer em vocês, mexeu comigo. Então você tem que entender que você é propriedade particular de Deus. E olha o que mais que ele diz. E vocês são mais, versículo 6. Vocês são reino de sacerdote. Vocês são nação santa. Aliás, é uma palavra que eles precisavam ouvir. Vocês não são um bando de escravos foragidos ou que foram libertos. Hoje vocês já são uma nação. A partir de agora, vocês não são despatriados, vocês são nação. Quando Jesus morreu e ele ressuscitou, ele se preocupou em voltar para falar com os seus discípulos, para fazer isso que foi feito aqui em Êxodo. Antes do poder descer sobre a tua vida, você precisa ser restaurado na tua identidade. Você precisa ser restaurado nas tuas emoções. Senão você vai olhar tudo de uma forma medíocre e você não vai conseguir reter a unção que vai descer sobre você. A unção vai embora, ela vem e vai embora por todas as brechas que tem na sua vida. Eu não estou falando agora de brecha de pecado, eu estou falando das fendas que as rupturas emocionais elas fazem no decorrer da nossa vida. Esse povo todo mundo ali tinha uma história de sofrimento, todo mundo ali ou tinha apanhado como escravo, ou tinha sido insultado como escravo, todo mundo ali tinha perdido um parente pelo duro trabalho, ou porque foi punido, ou porque morreu porque não tinha médico por eles serem escravos, ou por desnutrição. Todo mundo ali tinha uma tragédia, tinha algo ruim. E se não tinha nenhuma dessas coisas, tinha algo pior. Eu perdi um filho, porque a mãe de Moisés foi corajosa. Ela escondeu o seu filho, mas a maior parte das mães perderam os seus filhos. Então, coisa triste para eles pensarem, para eles ruminarem, não faltava. Então Deus tinha que mostrar para eles, olha, vocês chegaram aqui marcados pela dor, mas agora é um momento novo na vida de vocês. Eu vou transformar o choro em pranto e vocês vão receber muito poder. Vocês andaram até aqui, eles já tinham conhecido o Deus do sobrenatural, tá? Eles caminharam, desde que eles saíram do Egito até o Monte Sinai, já tinha manifestação da coluna de nuvem de fogo. Mas a coluna de nuvem de fogo, ela ia adiante ou ela ia na retaguarda, como a gente encontra lá em Êxodo capítulo 15, no momento que a coluna foi para a retaguarda. Mas Deus não queria que eles tivessem um contato só de longe. Deus queria que eles mergulhassem na nuvem. Pentecoste é mergulhar, é ter uma experiência marcante, é ter uma experiência de transbordamento. Então, eles já tinham uma experiência, um nível de experiência. E eu digo para você que tudo que você viveu até aqui com Deus não é nada comparado com a proposta que Ele tem para nós como geração. Eu vejo que eu falo muito em geração, mas por quê? É porque não tem como não falar diante de uma geração profética. Esta era uma geração profética, que eu estou lendo com você, Êxodo. A geração em que Jesus nasceu e a geração em que o seu ministério começou era uma geração profética. Você pode negar isso? Não. Estava marcado no calendário do Pai que aquela seria a plenitude dos tempos. Mais sinais do que nós temos de que no calendário do Pai este é o momento para tudo acontecer. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito tem a dizer para a igreja. Este é o momento. Não fique com os olhos embaçados pela dor, pela ansiedade, pelo desespero. Olhe além o que está por detrás da cruz, olhe o que está por detrás do gigante. Tem muita coisa grande a acontecer. Então, ali Jesus, quando ele ressuscitou, o que ele fez? Primeira coisa que ele fez,
ele foi para o cenáculo. Ali já era depois da Páscoa, ali já era iniciando a contagem para Pentecostes. Ele entrou ali no cenáculo e ele falou uma palavra de restauração para eles. Primeiro ele mostrou que pelo fato dele ter ido até os discípulos, que ele não tinha desistido deles. E eu digo, você já pode ter deixado Deus, você já pode ter esfriado, você pode já ter se desligado de Deus, mas eu digo que Deus não desistiu de você. Ele foi atrás e mostrou que ele não tinha desistido. Mais do que isso, que ele estava preocupado com as emoções deles. Eles só conseguiam enxergar medo, está escrito, ele tinha medo dos romanos, eles estavam perplexos, eles estavam perdidos, eles estavam assustados, eles não estavam muito diferentes da gente neste momento. Eles estavam com todos os sentimentos em ebulição. E Jesus chega e fala uma palavra para eles, fala paz. Agora, quando que na mente deles, eles iam pensar que depois de 50 dias, eles iam ser transformados. Eles iam receber fogo do céu. Que eles iam ser homens impetuosos, poderosos, homens que o poder de Deus fluía tanto da vida deles, que, gente, eu quero que você saiba que a unção é algo real. Talvez você pense na unção como algo que não dá para tocar. E eu digo para você que é algo tão real que toca os teus ossos, entra nas tuas células. Pastora, você está falando algo que é abominação, que é heresia. Como heresia? Está escrito que os ossos de Eliseu ressuscitaram mortos. Está escrito que o suor de Paulo, o que vinha no lenço enquanto ele trabalhava, curava enfermos. Está escrito que a sombra de Pedro curava. Gente, eu estou falando de suor, de sombra e de osso. Agora você vai me falar que unção não é real? Unção é real. Jesus mostrou a mulher de fluxo de sangue, ela tocou nas vestes de Jesus. Aí você fala, porque é Jesus. Mas eu dei exemplo agora de Paulo. Paulo não era Jesus. E a unção estava na roupa dele, num acessório dele, num lenço dele. Se estava no lenço, estava na roupa de Paulo também. E eu digo para você que a unção tem cheiro, a unção é visível, dá para ver, dá para tocar. E você precisa receber esse nível de unção. Você não pode ser sal insípido, que não faz diferença onde você chega. Onde você chega, você tem que transformar o ambiente por causa da glória de Deus que está em você. Você quer ver como a unção, às vezes, ela é visível? A glória que estava sobre Moisés, depois da experiência que ele teve no Monte Sinai, era tanta que ninguém conseguia olhar. Era visível a glória, o rosto dele brilhava. Aí você canta a música, quando eu me converti tinha um corinho, né, que o rosto de Moisés brilhava, brilhava, brilhava. Então aí você canta, mas você não pensa nisso. Eu quero te dizer que o mundo espiritual vê a unção na tua vida. E você precisa ter uma trajetória, você tem um tempinho. Eu estou ensinando Pentecostes só para você ter um desejo de, nessa trajetória de Páscoa a Pentecostes, que você, nesses 50 dias que nos separa de Páscoa a Pentecostes, que você anseie por essa unção, que você peça essa unção, que você deseje essa unção. Então, voltando aqui, Jesus, ele foi para o cenáculo não uma, mas 2 vezes, porque ele viu que uma vez não era suficiente, não era só por causa de Tomé que ele voltou por causa de Tomé, sim, mas ele viu que os discípulos precisavam de um contato a mais com ele, antes dele continuar andando com eles durante 40 dias, mas eles precisavam de um impacto maior. Então Jesus foi de novo, e de novo ele falou a mesma palavra, shalom, paz. E eu digo para você, eu quero que aí você na tua casa, você receba essa paz, que esses pensamentos perturbadores, que essas emoções conflitivas, que essa ansiedade que está comendo, devorando o teu coração, que essa tristeza que está sugando as tuas forças, que possa ser neste momento, ela possa ser apagada, ela possa ser destruída diante da glória de Deus. Esse período entre Páscoa e Pentecostes é um período que Jesus ficou animando, fortalecendo, restaurando os seus discípulos. Então eu faço uma pergunta para vocês são meus alunos.
Então, levanta a mão aí, quem é discípulo de Jesus? Levanta a mão, faz um sinalzinho aí com a tua mão, quem é discípulo de Jesus. Se você é discípulo de Jesus, eu digo para você que este período entre Páscoa e Pentecostes, ele está fixo, os olhos fixos em você, para ver se você está entendendo que ele quer te restaurar, que ele quer te fortalecer, tá bom? Então, nesse momento, voltando aqui, ele falou, e depois ele fez o povo entrou em aliança, e neste momento o povo falou tudo que Deus falar, porque foi um momento glorioso. Pensa, o povo estava vendo Deus falar com Moisés. Aí o povo, impactado, fez um voto precipitado e falou: tudo que o Senhor disser, nós faremos, tá? Eles falaram com a boca. Este momento foi um momento que a glória de Deus se manifestou de uma forma que a nuvem ainda não é aquela nuvem com poder explosivo que daqui a pouco a gente vai ver. Mas já veio a nuvem como uma Shekinah sobre o Monte Sinai. Era a presença de Deus. Eles precisavam de manifestações, eles não tinham o Espírito Santo. Então, para eles entenderem que era Deus falando com Moisés, precisava ter algum tipo de manifestação física, porque sem o Espírito Santo ficava difícil. O povo teve temor e falou para Moisés, para falar para Deus, né? Sempre usando Deus ali, Moisés como intermediário, que tudo que o Deus falasse, eles fariam. Agora eu quero abrir um parênteses, porque neste momento eu preciso entrar em outro assunto. Se você já foi em um casamento judaico, você vai ver que tem alguns elementos. Um deles é uma tenda branca, em que fica ali o rabino para celebrar o casamento, e também fica o casal de noivos, né, que vão se tornar marido e mulher, embaixo de uma tenda branca, a rupá, que ela pode ser, ela chama rupá, H-U, que o H tem som de R, rupá, H-U-P-A. E nessa rupá, ali que existe um compromisso, uma aliança é estabelecida entre o noivo e a noiva, e tem muitas testemunhas ao redor, e enfim, é um momento solene. E eles colocam essa roupa porque ela é branca, porque simboliza a glória de Deus, tipo como uma nuvem, que o casal está debaixo da glória de Deus. E eles começaram a fazer isso depois do Monte Sinai. Claro que é algo bem mais recente, esse hábito não é bíblico, não está escrito, não vai me dizer que a pastora Naira falou que está escrito na Bíblia que tem que fazer isso. Não, não é bíblico. Simplesmente entrou na tradição e o fundo é esse. E por causa de Pentecostes, por causa desse momento em que Deus veio e fez uma aliança, se você ler, eu não estou lendo versículo por versículo, mas aqui Deus falou que era para o povo entrar em aliança, o povo entra em aliança, o povo responde ao convite de Deus falando que faria tudo, que nem um casamento, eu vou ser fiel e etc e tal. Agora, na cultura judaica, na festa de Pentecostes, eles escolheram ler o livro de Ruth. E por que eles escolheram ler o livro de Ruth? Por alguns motivos. O primeiro, porque a festa de Pentecostes é esse momento de encontro. Então, pontua aí o que é a festa de Pentecostes. Encontro. Primeiro item é encontro. Então, como é um encontro entre Deus e o seu povo, e aqui eles disseram que foi feito um contrato de casamento. O contrato de casamento que eles entendem é um estado de noivado. O noivado é muito sério na cultura judaica. Por isso que José, que era noivo de Maria, quando ele soube que ela estava grávida, a princípio, antes de Deus falar com ele quis se divorciar de Maria. Como se divorciar se eles não eram casados? Eles eram noivos. Porque o compromisso de noivado é algo muito, muito sério. Já é um casamento sem a consumação. E um casal de noivos, se eles forem romper o noivado, tem que ter divórcio mesmo. Então eles leem o livro de Ruth, porque eles veem ali um romance. E eu digo, olha, não tem história de amor mais bonita do que o plano de salvação.
Não tem história de amor mais bonita do que o nosso resgate, o que o nosso resgatador fez conosco. E aqui foi uma história é uma celebração do resgate. Pentecostes não é nada mais do que a celebração do resgate que houve de uma nação inteira, num único dia, uma nação. Aliás, Israel viveu coisas assim, o de repente. Eu gosto do de repente de Deus. Em um dia, Deus... você fala, foram as 10 pragas. Tá bom, foram as 10 pragas que foram enfraquecendo os principados. Mas foi em um único dia, não foi um processo. Sai um pouco, depois sai outro pouco de povo, depois sai outro pouco. Não, em um único dia, a nação inteira de Israel saiu do Egito. Em 1948, em um dia, a nação foi estabelecida. E eu digo para você que, de repente, tudo que a gente está vivendo vai ser interrompido. E nós vamos viver o momento mais emocionante da história da humanidade, que é esse nível de avivamento que Deus está prometendo. Então, quando a história de Ruth, que é o encontro de Ruth, é o compromisso de Ruth com o resgatador. E o resgatador Boaz, o nome dele Boaz, significa em hebraico, nele há força. Tudo que a gente precisa para esse momento é o que Ruth teve. Reversão de história, da pobreza, ela foi para a abundância, da tristeza, ela viveu alegria, de não ter filhos, ela se tornou frutífera, fértil, e ela deu à luz a Obed, que significa presente de Deus. Enfim, você vê que foi uma história de reversão, de restituição, de resgate. E assim foi também com o povo aqui em Êxodo capítulo 19, a celebração de um resgate, o plano de salvação da nação de Israel. Só que nós vivemos um plano de salvação da humanidade, não é só de uma nação, é de todo aquele que nele crê, para que não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, você está vendo aqui em Êxodo, vamos continuar, Êxodo 19, está de Bíblia na mão, você? Êxodo 19. Vamos lá, vocês estão animados, hein? Êxodo capítulo 19, continuando aqui, eu falei que o Senhor veio restaurar, e então o povo respondeu, versículo 8 a 1, todos responderam juntos, tudo que o Senhor falou faremos, e Moisés relatou a Deus as palavras do povo, e disse o Senhor a Moisés, eis que eu virei a ti, agora já é uma segunda manifestação, eu virei a ti numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar contigo, e para que também creiam sempre em ti, porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. E disse também, vai ao povo, purifica hoje e amanhã, lavem ele as suas vestes, e estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todos o povo, descerá sobre o monte Sinai. Estejam prontos. Bom, eu disse que esse período de Páscoa, Jesus, ele foi no cenáculo 2 vezes. Mas ele se limitou a esse momento de restauração? Não. Gente, lá em João capítulo 21, ele foi a etapa 2 da restauração, etapa 3, né? Porque ele foi 2 vezes no cenáculo. Aí tudo bem, ele reafirmou ali que ele confiava neles, que eles eram a geração especial e que muita coisa ainda tinha que ser feita, que eles não tinham que ter medo daquilo que eles estavam vivendo. Mandou eles para Galileia para depois eles voltarem para Jerusalém para perseverar. Eles foram e ali você tem João capítulo 21, que é restauração. Não foi só a restauração de Pedro, quando Jesus foi dizer para Pedro, você me ama por 3 vezes, e Pedro respondeu por 3 vezes que amava Jesus. Não foi só, a de Pedro teve que ser mais profunda, porque foi ele que negou Jesus. Mas todos eles receberam restauração do chamado, eles estavam se sentindo perdidos, achavam que nada mais ia acontecer na vida deles. E eu sei que tem muita gente achando, não é por causa do momento que a gente está vivendo, mas por causa de tudo aquilo que já estava vivendo antes, achando que já passou da hora, que você já respondeu na hora errada e que você não tem mais chance com o teu chamado. E eu digo para você que ainda dá tempo, e Deus, ele veio nessa noite. Essa é uma aula que ele está vindo para te resgatar, para te restaurar,
porque Ele quer derramar sobre você uma medida sem precedentes do Espírito Santo. Aí, parou nisso a restauração de Jesus? Não! Está escrito que Ele ficou 40 dias falando do reino. Quando a gente ouve isso que está escrito em Atos capítulo 1, que Jesus andou 40 dias falando do reino, você acha que Ele só ficou falando de fé, de arrependimento, de santidade? Você acha que Ele falou só de coisas espirituais? Claro que Ele falou de coisas espirituais, mas é claro que Ele falou também de coisas emocionais. Como? Eu tenho prova? Lógico. Primeiro que eu te mostrei já 3 episódios em que Ele foi falar sobre coisas espirituais, sobre restauração emocional. 2 vezes no cenáculo, uma vez em João capítulo, mais uma vez em João capítulo 21. E aí em Lucas capítulo 24? Já é depois da ressurreição. E ali tinha 2 discípulos muito desanimados. Ali eles só conseguiam ver perdas e frustrações. Eles só conseguiam ver o que de ruim estava acontecendo no presente. E eu digo que, assim como eu disse anteriormente, aquele que olha para o pé só consegue enxergar o próximo passo. E esses 2 discípulos de Emaús, eles só estavam enxergando o próximo passo, que era em direção oposta ao que Deus queria. E ainda por cima também enxergando o passo errado, hein? E o que Deus queria para eles era Pentecostes. Quando eles voltam, depois que eles entenderam que era Jesus, que Jesus restaurou o coração deles, trouxe novo ânimo, nova esperança, mostrou que Ele não tinha desistido dos seus discípulos, está escrito que eles receberam uma força tão grande, espiritual, emocional, que eles saíram correndo e voltaram no mesmo dia para Jerusalém. Você acha que alguém conseguiu tirar esses 2 discípulos de Jerusalém antes que Pentecoste acontecesse? Claro que não, com a experiência que eles tiveram com Jesus de restauração, não. Então Jesus, ele ficou, isso está registrado, isso é o que está registrado. Agora imagina os encontros, está escrito em Coríntios que mais de 500 pessoas de uma só vez viram Jesus. Então Jesus, ele ficou trabalhando durante esses 40 dias, preparando, firmando o alicerce emocional desses homens, gerando fé, gerando esperança, já um pré-avivamento para o que eles viveriam no dia de Pentecostes. E quando a gente olha aqui para o Monte Sinai, você vê que o que aconteceu em Pentecostes, em Atos capítulo 2, está de mãos dadas com o que aconteceu aqui em Pentecostes. Uma coisa complementa a outra. Você quer ver? Eu vou te dar só um dado muito interessante. Enquanto Moisés subiu, vocês sabem que o povo se corrompeu e foi nesse momento de Pentecostes que Moisés subiu. E você sabe que o povo se corrompeu e pediram para Arão fazer um bezerro de ouro. Eles fizeram orgias, é o que está escrito. Eles fizeram orgias, eles fizeram abominação diante dos olhos de Deus. Quando Moisés desce e vê tudo isso, Deus dá uma ordem e ouve e ali para ele matar. Isso no Antigo Testamento nós temos coisas literais que mostram o que acontece na nossa vida espiritual quando nós quebramos princípios de Deus. Só nesse dia 3.000 pessoas morreram. Só que me diz, quantas pessoas se converteram depois de Pentecostes? No primeira pregação de Pedro. Sabe o que está escrito? 3.000 pessoas. Você está vendo como Êxodo 19 anda de mãos dadas com Atos capítulo 2? E por isso que eu digo, você não pode descartar o Antigo Testamento. O Novo Testamento é cumprimento de tudo que foi anunciado no Antigo Testamento. Por isso que você tem que ler a Bíblia, ela como um todo. Tem pessoas que ficam fixas, tudo que você faz sem equilíbrio, você vai ficar deficiente em alguma área. Tem pessoas que falam que é só a graça, que só basta ler as epístolas, só falar do que Paulo... Tá bom, foi fenomenal o que Paulo escreveu, as epístolas que o Espírito Santo deu para Paulo. Mas se você não amar os evangelhos da mesma forma que você ama as epístolas, você vai ficar capenga, porque Jesus falando. Se você não amar
o Antigo Testamento do mesmo jeito que você ama as epístolas, você também vai ficar capenga, porque é impossível, inclusive eu digo para você que é impossível você entender Apocalipse se você não amar e entender Daniel, porque Jesus dá a dica de coisas que está escrito só em Daniel e não está em Apocalipse. Está lá em Mateus 24, ele falou, leia Daniel, como está escrito. Olha só. Então, nós temos que amar a palavra de Gênesis a Apocalipse, porque ela é Jesus. A palavra é Jesus. Não tem nada antigo. É tudo nós precisamos para entender o que já foi cumprido. Bom, Deus anunciou que algo espetacular aconteceria. Deus falou, olha Moisés, se eles já ficarem impactados com esse nível de manifestação, vai ter uma manifestação muito maior. Mas só que diz para eles que para ter essa manifestação, eles têm que estar prontos. Quando eles saíram do Egito, eles tinham uma palavra de ordem. A palavra de ordem era pressa e prontidão. Prontidão e pressa é a mesma coisa. Então, o prontidão dá mais um sentido. Eu gosto de pressa e prontidão, porque prontidão dá um sentido de estado de alerta. A pressa sozinha não dá esse sentido de estado de alerta. Foi a ordem que eles falaram, com cajado na mão, sandália no pé, tipo, pronto para sair, prontidão para responder com rapidez. Essa era a palavra de ordem para o povo na Páscoa. Agora, a palavra de ordem para o povo em Pentecostes é, fica pronto. Bom, eu quero poder. Você só quer o poder, mas tem uma ordem antes do poder. Aliás, Jesus ele deu uma ordem para eles. Não saiam de Jerusalém sem serem revestidos de poder. Sem poder você não anda um passo, você vai ser consumido, você vai ser devorado, você vai ser destruído. Nós precisamos do poder de Deus. Mas então, aí o que acontece? Deus falou para Moisés, Moisés, eu vou descer com muito poder, muito mais do que o que eles viram e o que eles já experimentaram. Diga para eles, agora a palavra de ordem é prontos. O que é o pronto? A mesma palavra que Noemi deu para Ruth. Quando elas chegaram em Jerusalém, Noemi deu uma palavra. Noemi é uma sombra do Espírito Santo para a noiva de Cristo. Eu quero que você encare o livro de Ruth como a noiva de Cristo. Por quê? A noiva de Cristo, que somos nós que não somos judeus, mas que fomos adotados por Deus. Ruth também não era judia, mas ela foi inserida na herança por amor, por resgate. Boaz a resgatou. Eu digo que a mesma coisa aconteceu conosco, a Igreja de Cristo. E o que Noemi, que é a sombra do Espírito Santo, mandou que Ruth fizesse? Mandou que ela se preparasse, se perfumasse. É só você ler lá em Ruth capítulo 3, todas as ordens que Noemi, que é a sombra do Espírito Santo, fala. Não chega de qualquer jeito diante do resgatador. Se prepare. Você é noiva, futura noiva, você tem que se preparar. E eu digo que você é a noiva de Cristo e você precisa ter o bom perfume de Cristo. Ruth precisava de óleo, de unguento. Você precisa da unção do Espírito Santo. Você precisa estar lavado e purificado, ou seja, uma vida de santidade, como nós vemos aqui. Ele mandou se lave, se arrume, fique pronto. Foi um processo de 3 dias de santificação. Então, santificação é um processo, porque santificação não é ser santarrão, porque tem muito santarrão aí que não faz o que não deve fazer, mas abre precedentes, porque é santarrão da boca para fora. Porque quem vive uma vida de santidade é em tudo. Ele não vai mentir, ele vai ser um adorador, enfim, ele não vai pegar e não vai falar mal dos outros. Gente, isso também é santidade, não falar mal dos outros. Ele não vai ser uma pessoa iracunda, ele não vai ser uma pessoa que grita. E aí esse processo de santificação dá tempo ainda, hein? Dá tempo de uma transformação. Porque você pensa que santificação é só não roubar, não adulterar. E aí esse padrão de pensamento faz com que você tolere o intolerável. Porque você só fica pensando em grandes coisas. E para Deus não tem pecadinho e pecadão. Porque Ele é um Deus santo.
E ele está falando, noiva de Cristo, a ordem é a mesma. Se santifique, se prepare, porque eu vou descer. Você pode ficar fora da coisa. E olha, infelizmente, a maior parte das pessoas aqui ficou fora. A nuvem desceu. O que eu quero te dizer é que o avivamento vem. Mas você vai ficar de fora se você não passar por esse procedimento, por esse processo. Então, o avivamento é uma realidade, é um fato. Não é porque você não está pronto que ele não vai acontecer, porque tem gente que está pronta. Ruth obedeceu, Ruth fez tudo que Noemi falou. Aqui, Deus deu o recado através de Moisés, porque eles não tinham o Espírito Santo para ouvir. Mas o Espírito Santo tem falado para a igreja. Vocês têm que ficar em estado de alerta, em prontidão e se preparar. Para nós são 3 palavras de ordem. Nós precisamos nos preparar. E aí, tá bom, o povo teoricamente se preparou. Lavou o corpo. Mas não era só lavar o corpo, era a alma também. Era uma purificação por completo. E aí eles não tiraram o medo do coração, os cativeiros que eles tinham continuaram. A nuvem desceu. Deus falou que a nuvem ia descer. Está escrito em Joel capítulo 2. O Espírito de Deus vai descer. Eu nunca vi tanta criança ser usada por Deus. Isso é um sinal. Eu nunca vi tantos jovens sendo usados por Deus. Isto é um sinal. Então, aqui em Êxodo capítulo 19, aliás, eu tenho que tomar... Gente, eu tenho 5 minutos. Então, Êxodo capítulo 19, está escrito então, no versículo 11, que estejam prontos para o 3º dia, porque no 3º dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. E qual é a promessa em Joel 2:28? Que o Espírito Santo vai descer sobre nós. Ai, agora me deu pânico, porque eu tenho 5 minutos para acabar a aula. Volta. Então, mas aí para voltar, oh Deus, aí não volta, esse que é o problema. Aí eu volto e tem um povo que não volta, e aí fica meio desconexo. Eu acho que eu marco outro dia com vocês, que levanta a mão aí quem prefere outro dia, porque tem gente que não volta, porque é muito tempo de aula, não absorve, não é? Então, deixa eu ver aqui o que vocês estão falando aqui, tá? Eu vou pela maioria, tá? Salva. Não, salvar eu vou salvar. Então, ó, pastor Daniel, faz outro dia, né, pastor Daniel? É muito rápido. Passa muito rápido. O tempo volta. De novo, tinha muita gente pedindo volta. Perdeu o início, Adriana, mas vai ficar salva. Por 24 horas fica salva. Isso o que, pastor Osana? Você falou isso, eu não sei o que você falou. Eita, a maioria é volta. Tá legal. Eu volto mais meia hora. Por enquanto o Instagram não me cortou, olha só. Quando o Instagram só não está cortando quem tem acima de 100 mil seguidores. Então, a gente que é mais baixo, a gente é cortado. Mas eles não me cortaram, então a gente vai indo. Vamos lá. Então, versículo 15, vamos lá. Ele está falando no versículo 13 que vai soar longamente a buzina e então subirão ao monte. Olha qual era o convite. Subir ao monte. Gente, nós precisamos o next level, sabe o next level? Eu tô no sopé do monte, eu tenho que subir ao monte, é uma experiência, o que Deus está falando, ó, é uma experiência que você nunca teve, é algo que é transformador. Assim, eu vivi um avivamento individual, foi tão transformador que ele dura até hoje na minha vida. Então eu digo para você, você não precisa, mas eu tô na quarentena, você pode ter essa experiência no teu quarto. E você pode ter experiência no dia em que for pregado Pentecoste.
o dia que você estiver preparado, o dia que você estiver pronto, vai descer. Mas nós estamos a caminho de Pentecostes. Eu creio mesmo nessa palavra que assim de Jacob, que Deus deu para ela, eu creio mesmo. Então ali, o convite de Deus não era para ficar no sopé do monte. O convite de Deus em Pentecostes era subir o monte, para ter um encontro com uma nuvem. Como que era a nuvem, gente?